Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio, bom dia aos nossos amigos do nosso Terra Viva. Já já vamos falar desses bons números aí do desemprego, né? A informalidade caiu pouco, mas no geral aí nós temos um número bastante interessante, perto daquilo que se falava do que seria o 2022. As análises já caminhavam dizendo que as coisas não davam bem, mas a detonação foi geral. Então, quer dizer, isso se confirma que realmente 2022 foi um ano de recuperação, apesar dos 3 anos de pandemia. Isso é interessante o que nós estamos vendo aí. Mas daqui a pouquinho falamos disso, para não perder o up-to-date, a atualização, as commodities agrícolas e o mercado financeiro. Tá bem, mercado financeiro com o dólar operando uma leve queda agora nesse final de manhã de terça-feira, menos 0,3% agora há pouco, R$ 5,19 da cotação da moeda americana. Mercado de ações começou o dia em queda, deu uma recuperada, agora está subindo o índice Bovespa na B3, subindo até bastante, 1 ponto percentual nesse momento. Petróleo lá fora está subindo, tinha caído no dia de ontem, uma alta até bastante expressiva, 2 pontos percentuais nesse momento. Petróleo tipo Brent, que é aquele que é referencial para o nosso aqui, está $83,60 o barril. Mercado de commodities agrícolas com grãos caindo na Bolsa de Chicago, soja perdendo 1,3%, já tem aqui pressão da colheita brasileira, que está em andamento nesse momento, e isso está forçando os preços para baixo. Então, soja em queda em Chicago, milho também, 0,4%, trigo também, menos 0,4% aqui. Nesse caso, muito influenciado pelo valor mais baixo, mais barato do trigo russo, que está inundando o mercado aqui, está forçando os preços no mercado internacional para baixo. Na Bolsa de Nova York, algodão caindo um pouquinho, 0,1%, açúcar menos 0,8%. Na contramão aqui sobe o café arábica, 1,2%. Isso eu cantei ontem o preço caiu, já sinalizava que isso amanhã já recupera, porque o mercado está muito firme, tem um certo suporte muito bom, que é início de entre safra aqui no Brasil, tem pouco café no mercado, particularmente no caso do arábica, então há uma boa sustentação do preço, então o café arábica voltando a subir, 1,2%. Suco laranja segue na mesma toada, sobe todos os dias, tem pouco suco no mercado, suco agora subindo 1,8%, cacau também com alta, 0,4%. E o boi gordo aqui, mercado futuro na B3, depois das quedas dos últimos dias, está voltando a subir, está sinalizando aqui a possibilidade de retorno mais rápido aqui das exportações brasileiras, contrato de março na B3, no momento com alta de 0,4%, tá vindo. E, Silmar, e nós temos novos números da moagem de cana-de-açúcar. Pois é, muito fraco, quase insignificante também. Estamos em pico de entre-safra de cana-de-açúcar, tanto que chamou a atenção aqui que o etanol de milho superou largamente o etanol de cana, que é a primeira vez na história, porque não tem cana no mercado. Estamos no pico de entre-safra, safra nova agora só no fim de março, e olhe lá, mais para abril, que é quando começa efetivamente o ano safra 23, 24. Então, entre safra, tem pouca cana, então esses números de 1.000 toneladas, quando o normal seria milhões, em termos de moagem, realmente estão bastante insignificantes neste momento aqui, pico de entre safra aqui no Brasil. Então, isso mostra que esse resultado realmente foi bastante fraco, quando comparado com o normal e também até com a própria entre safra do ano passado. Então, a expectativa agora é retomada no final de março, início de abril, e aí sim vamos ter um crescimento da safra desse ano. A expectativa é boa, uma recuperação depois de alguns problemas climáticos que prejudicaram a safra dos 2 últimos anos. Tanto daqui para frente a tendência aqui é de mais cana no mercado e, claro, aí sim uma virada também no preço. A gente tem visto aqui os preços muito altos no mercado internacional, o preço do açúcar, só que isso tem vida curta. Realmente a partir da retomada da moagem de cana aqui no Brasil, com safra nova, a tendência é de um recuo nos preços que estão totalmente fora do comum, mesmo para essa época. Silmar, antes da gente falar dos bons números aí do mercado de trabalho, os números do PNAD, chama atenção agora mais uma rede grande varejista que vai para a primeira página dos jornais, que é o Magalu. Os irmãos Leandro e Tiago Camargo Ramos, fundadores do Cabum, afirmaram no Tribunal de Justiça de São Paulo que o Itaú favoreceu o Magazine Luiza no processo de venda do negócio. E olha, eu não sei, eu tenho informações em off, né?
mas que várias dessas redes aí, varejistas e grandes, estão com sérios problemas financeiros. Atraso de aluguel, não pagamento de faturas, perspectiva de venda. O Magazine Luiza era uma delas, que a gente ouvia falar algumas coisas aí. O que está acontecendo no mercado varejista, Silmar? É perigoso falar nisso, né, Tavinho? Porque boato alimenta boato, e aí as coisas começam a crescer, os clientes começam a cair fora e o que parece se torna efetivamente uma crise real. Por enquanto, existe simplesmente aí um efeito em cadeia aqui de preocupação com essas grandes redes. E o que acontece? Quando surge esse tipo de boato, os bancos mesmo se retraem e aí a coisa se complica mais, ou seja, a dificuldade de crédito acaba alimentando uma crise em cima de uma crise maior em cima de uma crise menor. Então, por enquanto, é um pouco prematuro, eu acho que falar disso, mas efetivamente existe uma atenção específica sobre essas redes aqui, depois desse episódio que realmente era impensável, inimaginável, de um descontrole total da própria contabilidade de uma rede do tamanho das americanas, né? Ou seja, ninguém conseguia conceber uma coisa dessa de uma empresa que tem ações em bolsa, ou seja, que até a auditoria que não viu isso, né? Realmente foi uma coisa que chamou muita atenção. E aí, claro, como aconteceu isso, aconteceu um episódio desse com a rede do tamanho dos americanos, fica todo mundo confiado que pode estar acontecendo com outras, né? Mas, por enquanto, também, eu diria que é mais fumaça do que fogo, efetivamente. E a Americanas era uma rede que tinha aí 3 verdadeiros Midas da economia, né? E do Banco de Investidores Mundiais aí. 3 verdadeiros Midas no controle. Que é uma história mal explicada até hoje. Mas vamos para a boa notícia, que na contramão disso tudo aí, é a nossa taxa de desemprego, 9,3%, a menor, né? A maior quer dizer com mais gente empregada, a menor desde 2015, mostrando aí que os números da economia de 2022, como vinham sendo divulgados e não eram creditados, né? Não eram validados, supunha-se que era especulação, na verdade eram números interessantes. E empregou essa gente toda aí. Para a agricultura e alguns setores primários, aí, pesca e tal, uma pequena queda de 1%, a informalidade continua grande, caiu de 40% para 39%, um pouquinho, aí 39%, mas o grande volume aí são mais de 6 milhões de empregos gerados. Interessante, hein? Sem dúvida, boas notícias também. A gente está precisando de boas notícias mesmo. Mas é o efeito pós-pandemia, né? E diria até com uma certa velocidade, está acontecendo aqui um retorno à normalidade. Setores industriais voltando a empregar mais gente e, claro, principalmente o setor de serviço, né, que foi o mais afetado na pandemia. Então, tudo isso são boas notícias. A taxa está ficando mais civilizada. Lembra que a gente chegou perto de 14% de desempregados. Agora estamos aí com 9,3%. Realmente é um índice bem mais civilizado e com tendência, eu acho que, a melhorar ainda mais a partir desse ano também, apesar de tudo, apesar de uma crise mundial que não arrefeceu ainda, pelo contrário, tem muita preocupação com a economia americana, com a economia europeia, tudo isso tem reflexos globais, mas realmente são indicadores positivos que eu acho que no Brasil, pelo menos, tende a continuar com essa recuperação. Agora, continua chamando a atenção 2 fatores, né, Tavi, que me chamam a atenção, que ofuscam um pouco esse brilho que a gente imagina ver nesses números aí. Uma é o rendimento médio, ou seja, o salário do trabalhador médio caiu mais 1%, e se considerar o melhor patamar, que ainda foi lá em 2020, no início da pandemia, nós tínhamos uma renda média de R$ 3.013 por trabalhador, caiu para 2.715. Isso é renda média, efetivamente, né? Mas, de fato, é uma queda, né? Então, isso certamente preocupa. E outro índice que não mudou, pelo contrário, continua extremamente elevado, é o trabalho sem carteira assinada, né? Cresceu, inclusive, 14,9% em 2022, para 12 milhões e 900 mil trabalhadores, ou seja, muita gente aí trabalhando sem carteira assinada, ou seja, é um trabalho informal, né? Então, isso são dados que ofuscam um pouquinho esse brilho todo, de qualquer forma, o lado positivo é que está havendo uma melhora progressiva, e isso sempre é muito bem visto. Mas eu também tenho a impressão aqui, pensando cá com os meus botões, como diz aquela frase, que essa informalidade aí já foi meio que assimilada pelo mercado.
as pessoas aprenderam a se virar. Eu sei de muita gente que recusa uma proposta de emprego porque está longe de casa e tem algum tipo de trabalho informal, que isso proporciona um ganho, às vezes, até maior do que todo o trabalho e a carga horária que ela tinha. Está cheio disso acontecendo. Eu acho que essa informalidade aí foi absorvida pelo mercado. Ruim para o governo porque não arrecada impostos, né? Mas o dinheiro está circulando, o dinheiro está rodando. E tem um detalhe que eu não sei se você viu, acho que estava na internet no sábado. É um dado, não sei se do Diese ou de quem que foi, a Fundação Getúlio Vargas. Acho que metade praticamente dos reajustes de salário nos últimos tempos foram acima da média da inflação. Então, você tem dois mercados oficiais aí existindo. Um que não reajusta o salário de ninguém, três, né? Um que não reajusta o salário de ninguém, um que caminha lá, qual é o mínimo que eu tenho que dar? É 3, é 4? Então eu vou dar. E um que está reajustando maior. Quer dizer, o componente Covid-19 aí acabou mexendo de forma geral com o mercado de trabalho brasileiro. Não sei se mundial também. Não, aumentou sem dúvida a desigualdade, né? Isso é um efeito muito direto da pandemia, né? Piorou bastante a desigualdade social aqui, o pessoal que ganhava bem, de certa forma, continua ganhando bem, e quem ganhava mal, ou perdeu o emprego, está ganhando menos, né? Então, realmente, é uma situação muito complicada, e isso foi um efeito muito direto da pandemia, da guerra da Ucrânia, todos esses efeitos novos que afetaram a economia global nos últimos 3 ou 4 anos também. Então, realmente, é o que chama a atenção. E aquele negócio da informalidade, né, é extremamente ruim, especialmente do ponto de vista de receita de impostos, né? A pessoa que não paga impostos, consequentemente, quem sai perdendo é a própria economia como um todo, né? A própria sociedade como um pouco, porque é menos gente contribuindo, né, em termos de tributos que geram outros tipos de riqueza e mais distribuídos em toda a nação, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você não ter arrecadação para promover a distribuição. E a outra é você ter para promover a distribuição e distribuir de forma errada em coisas que não... São duas coisas completamente diferentes. Mas, de qualquer forma, é melhor estar com o bolso cheio do que com o bolso vazio para poder administrar as contas. Pelo menos eu penso assim. O que você acha? É verdade, tem razão. Legal. Eu ia te falar um outro negocinho aqui que eu esqueci. Você estava falando dos empregos aí. Agora fugiu aqui, mas não faz mal. Daqui a pouco volta, amanhã a gente retorna ao tema. Uma ótima terça para você. Boa terça-feira também, até amanhã. Tá. Não, o que eu queria falar é o seguinte, a situação daquele povo lá no litoral, que foi acudido e a imprensa toda cobriu e etc. e tal. Aí tem aquela teoria, não tem aquela síndrome de Estocolmo, que é a síndrome do cara que é sequestrado e depois diz que o sequestrador foi bonzinho, que não judiou dele e tal. Isso é um problema psiquiátrico. Então, lá agora começa a síndrome dos pós-desastres, né? Porque depois que o pessoal tira, enterra os mortos e etc. e tal, aí começam a aparecer as doenças, aí começa a aparecer falta de alimento, aí começa a aparecer falta de moradia, e aí o foco dos noticiários já virou outro. E aí essa é a síndrome dos pós-desastres, os desesperados. Começou a aparecer até gente, está vendo? Saindo de casa lá que se pensava desocupado. Notícia de hoje, chamou a atenção. Chama atenção. Vamos ficar de olho. Boa terça para você, amigo. Até amanhã. Até amanhã, obrigado. Tchau.